situação limite. Eu essa não posso deixar de passar. Então. A Grécia, o povo grego, ou é para ajudar o sistema financeiro? Então, em que se tenta aplicar àqueles trabalhadores, àquele povo, a perda e a abdicação de direitos fundamentais, de direitos importantes para a vida das pessoas, que vão pagar com língua de pau no plano dos salários, no plano do subsídio de férias, no plano das reformas, no plano das pensões, no plano dos impostos. Não, é uma coisa que eu sei. Ajudas dessas, tanto Portugal, tanto o nosso povo, o nosso país bem dispensa. Ajudas dessas, estou eu a dizer-te. Porque eu acho curioso. Por exemplo, o BCE, quando foi a crise do sistema financeiro, pôs os Estados, enfim, a pagar e simultaneamente o BCE emprestou também dinheiro para o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, exatamente. E a um juro de 1%. 1%. E agora, em que há países com dificuldades, designadamente aqueles países mais vulneráveis, como o nosso, como a Grécia, como a Espanha, enfim, esses, se quiserem a tal ajuda, têm que pagar 5% de juros, e mesmo assim o BCE não empresta nenhum dinheiro. Que é que a CGTP falará a CGTP, com certeza, mas da nossa parte nós consideramos que tem que haver uma resposta a esta política direita, a esta política em que a crise tem que ser paga do ponto de vista de quem a provocou por aqueles que não tiveram culpa nenhuma, este é o princípio geral, e vêm dizer aos trabalhadores que comam e calem, ou seja, portanto, são prejudicados no subsídio de desemprego, nos seus direitos, nos seus salários, enfim, na qualidade de vida. Então acha que está a surgir, apesar de algumas vozes, que eu diria que são vozes que vêm do pântano, do conformismo, das inevitabilidades, da resignação, estejam quietos, calados, não lutem. É quando nós sabemos que, e nós consideramos fundamental que o povo, que os trabalhadores reajam e lutem pelos seus interesses, pelos seus direitos. O PCP vai fazer esse apelo, é isso? O PCP, naturalmente, estará numa primeira linha de mobilização das pessoas, de um ponto de vista patriótico e democrático, do ponto de vista social, porque a alternativa que se coloca, e que alguns colocam, e que têm vindo a colocar, que é, não lutem, estejam quietos. Mas o que é que os trabalhadores estão a exigir? O que é que os trabalhadores estão a exigir neste momento? Não, basta olhar, enfim, para as estatísticas da distribuição da riqueza nacional. Verifica que ao longo dos anos, Portugal hoje é dos países mais desiguais da União Europeia. São as estatísticas da União Europeia, não é o PCP que afirma. Sim. Em que a riqueza se concentra num polo. E enquanto que a esmagadora maioria dos portugueses hoje sofre com as consequências dessa crise no plano do emprego, no plano da precariedade, no plano das suas reformas e das suas pensões, no plano dos seus pequenos negócios, se quiser, portanto, enfim, estamos a favor dos pequenos empresários ou dos pequenos agricultores. Esses estão a pagar. E aqueles que tiveram culpa da situação não pagam coisa nenhuma, ainda estão a ganhar. Esta é a contradição insanável. Fim de ciclo. Politicamente falando. Não, aqui a questão central, portanto, nós estamos a viver neste momento numa crise profunda que resulta do próprio sistema capitalista. Por mais voltas que falemos da globalização, Está bem, mas eu creio que aquilo que aconteceu há 2 semanas, ou a semana passada, em que se demonstra que a direita, particularmente a direita, está muito interessada em ver o Partido Socialista, ver o PS, a assumir aquilo que são injustiças, aquilo que é uma política profundamente injusta, um Partido Socialista que vai sendo, enfim, cozido em banho-maria, com o Passos Coelho a afirmar, aquela célebre fotografia de pacificação entre os dois partidos que, na prática, procuram apenas salvar a política direita. E os grandes interesses económicos consideram que o Partido Socialista continua a ser o melhor executante dessa política direita. Eu creio que, por parte da direita, há muito aspecto. Nós temos uma posição clara. Não, eu quero a vossa posição em relação a isso. É que o que é urgente, o que se exige é, de facto, uma ruptura e uma mudança na política nacional. Então isso passa por eleições? Pode passar ou pode não passar. Portanto, a questão de fundo é saber se este governo do PS, tendo em conta esta caminhada para o desastre, portanto, que estamos a assistir, se coloca a si próprio perante esta questão,
que é este caminho, já deu o que deu, enfim, se nós insistirmos neste rumo vai dar um resultado pior, porque é isso que está a verificar. Eu acho que o Partido Socialista continua, do governo do PS, melhor dizendo, que persiste em levar por diante aquilo que Sócrates disse logo a seguir às eleições, mesmo perdendo a maioria absoluta. Não mudaremos de rumo. Foi esta a afirmação, lembra-se, em termos congressuais. Enfim, não é preciso ser muito inteligente e perceber muito de economia ou de política para se mantém o rumo. Se mantém o rumo, o resultado não vai ser diferente. Nós consideramos que, nesta fase, a luta política passa, naturalmente, pela exigência de uma outra política, do desenvolvimento da luta social. Enfim, porque a missão de censura seria um registro político. Com certeza, é um sinal. Seria um sinal. Portanto, nós, em termos de direção de partido, não o consideramos. Portanto, não vamos ter eleições antes das eleições presidenciais, julgo eu. A partir daí, portanto, enfim, não está nas nossas mãos definir o rumo, mas eu creio que este período, que agora, portanto, enfim, estamos num período em que poderia ser convocadas eleições antecipadas, é cada vez mais claro que tanto o Presidente da República, mantendo o que ele chama de concertação estratégica naquilo que é fundamental, em termos estruturantes, com o próprio PSD, portanto, e o CDS, como se verificou designadamente na votação do Orçamento do Estado, posteriormente, como se verificou em relação ao PEC, particularmente por parte do PSD, o CDS fez um voto tático, já não era preciso o seu voto. Nesse sentido, tudo se conjuga para, em nome da salvação desta política desastrosa, vão manter o Partido Socialista sob pressão, portanto, enfim, discutindo a questão do TGV, esta ou aquela diferença, esta ou aquela divergência. E o PCP também, mantendo pressão. Sim, mantendo a pressão, mas uma pressão tendo em conta, do nosso ponto de vista, a exigência que se coloca ao nosso país de uma mudança na vida política. Muito bem, o senhor